apresenta mais um episódio do quadro Por Trás dos Fios, um espaço criado para falar com leveza de informação e profundidade sobre saúde capilar. E hoje o assunto é transplante capilar pela técnica FUE, uma técnica moderna, delicada e considerada por muitos profissionais um verdadeiro trabalho artesanal. E é claro, quem está comigo aqui hoje é a doutora Larissa Fontane, especializada em dermatologia e também em tricologia pelo transplante capilar. Não é isso mesmo, doutora? Seja muito bem-vinda. Obrigada, prazer em estar aqui mais uma vez. Doutora, eu acho que para a gente começar, o que é FUE? Vamos lá. FUE é um termo, nada mais é que um termo dado a uma técnica que nós realizamos o transplante capilar. Significa que nós extraímos unidade por unidade folicular, fio a fio. Tá? Nós temos uma outra técnica que é mais antiga, chamada FUT, F-U-T, no qual retirava uma tira e aí o paciente ficava com aquela cicatriz linear na região da nuca. Era um transplante que a gente chama assim de mais bruto, deixava essa cicatriz, um estigma maior da cirurgia no paciente. E a FUE é muito mais natural, né? O paciente ele faz a cirurgia e não fica com marcas. Doutora Larissa, você tem trabalhado muito com essa técnica FUE, é a única que você trabalha hoje? Hoje é a única que eu trabalho, eu sou especializada nela. E assim, eu vejo que você faz todo um desenho mais manual, mais artesanal. Como é que é isso? Ela é própria dessa técnica? Sim, na verdade, ambas as técnicas de extração vai precisar desse desenho, né, que é o desenho da hairline, acredito que é isso que você está falando, isso, né? Exatamente. A técnica FUE e FUT é só referente à forma que nós extraímos os fios. O restante da cirurgia, ela é realmente totalmente manual. Tudo é manual, né? Eu acho que é um processo muito artesanal, que depende de mim, depende de uma equipe, tá? Isso é importante também. O transplante, por ser uma cirurgia tão delicada e trabalhosa, eu preciso delegar muitas funções dentro do centro cirúrgico. Então, eu praticamente, eu falo que é quase uma orquestra. Eu sou ali que vai comandar a minha equipe e estou junto ali com o paciente, realizando as etapas junto com as técnicas, mas é tudo bem artesanalzinho mesmo, igual você falou. Doutora Larissa, tem algum resultado que ele é muito mais indicado para alguns casos de alopécia, de calvície, que você utiliza essa técnica FUE, ou tem algum caso que não é indicado esse tipo de técnica? Hoje eu realizo só a técnica FUE. Tem a técnica FUT, igual eu comentei, que a extração é feita de uma outra forma, mas o que é importante a gente ressaltar, que nem toda queda de cabelo vai ter a indicação cirúrgica. Para as que tem, igual uma alopecia androgenética, que é a calvície, propriamente dita, eu realizo pela técnica FUE. E vamos supor, nos transplantes de sobrancelha, para restauração do volume da sobrancelha, eu realizo a técnica FUE, porém com os fios longos, que aí já no finalzinho da cirurgia a gente tem aquela projeção do resultado final e a recuperação é muito mais rápida também. Doutora Larissa, nós temos alguns antes e depois. Eu gostaria que você comentasse e depois eu quero que você conte algum caso que você teve que marcou a sua trajetória até aqui na medicina. Tá. Vou pedir pro pessoal para colocar pra gente aqui. Qual antes e depois? Eu selecionei alguns aqui, mas a gente dá uma improvisada. A gente selecionou esse antes e depois. Esse também foi sempre pela técnica FUE. FUE. E assim, a gente vê que aqui é o antes, né, que tá essa marcação. Isso foi no dia da cirurgia que eu fiz a marcação, o desenho pra gente projetar a hairline dentro do centro cirúrgico. E aqui já é 6 meses após. Esse paciente é um paciente que foi operado em São Paulo, é um querido, gosto demais, Sérgio, ele acompanha comigo até hoje, já tem mais de um ano a cirurgia dele. Eu acho que não tem a foto dele de um ano,
Mas essa é de 6 meses, já dá um resultado muito bonito. Já dá uma já diferença, dá uma diferença. Aqui ele está praticamente com 50% a 60% do resultado final. Quando que esse resultado ele começa a aparecer? Em algumas semanas, em alguns dias, então, alguns meses? O fio transplantado, ele primeiro vai passar por um processo de queda. A partir dos 20, 30 dias da cirurgia, ele começa a cair de forma aleatória, tá? E o corpo vai começando a fazer os novos fios. Então, eu alinho a expectativa do paciente que a partir do 4º mês ele vai ver diferença. Ele vai começar a notar a região das entradas enchendo e aí progressivamente, com 6 meses, metade do resultado, 12 meses a 18 meses, resultado final. Ó, esse aqui é surpreendente. Ele não tinha nada nessa parte. Tinha nada. Esse paciente foi operado no Rio de Janeiro. Ele não tinha nada. E a gente, assim, pelo menos o que eu tô observando é que muda o semblante da pessoa, né? Ela fica muito mais, assim, contente, muito mais alegre, parece muito mais viva. E mais jovem. E mais jovem, né? Também, mais jovem. Né? Aqui ele perdeu uns 15 anos. Pra mim ele perdeu uns 15 anos, esse paciente. Rejuvenesceu muito. Muita autoestima, né, doutora Muito, Larissa? muito. Eu falo que não é só um fio de cabelo, isso eu divido muito com meus pacientes. Que eu sou apaixonada pela arte do transplante. Por isso aqui. Exatamente por isso que ele está mostrando nessa foto. É a autoestima dele que volta lá em cima. É um paciente que começa a ter prazer em se cuidar mais da saúde. Então, buscar praticar esportes. A autoestima motiva o paciente a tudo. Até no trabalho, eles ficam mais motivados e começam a se desempenhar melhor com a autoconfiança que o cabelo dá. Então, assim, é impressionante a mudança. Então, me conta algum caso que você teve de cirurgia, que você teve um resultado que o paciente ele ficou com a vida completamente transformada. Então, são muitos, mas eu vou contar. São muitos, eu fico muito feliz de poder fazer isso na vida dos pacientes. Mas o primeiro, eu acho que foi muito marcante. E por ser o primeiro, eu ainda estava ali com aquela indecisão, se realmente era aquilo que eu queria para minha vida. Porque é uma carreira no transplante capilar um pouco árdua, sabe? São cirurgias longas. Que a gente precisa de dedicação. Eu falo que a gente casa com o paciente durante 12, 18 meses, eu acompanho ele até o final. Então não é simples ali colocar o cabelo e tchau, né? Então tem todo esse processo. Então eu ainda estava na dúvida se era isso mesmo que eu queria para minha carreira profissional. E quando chegou o primeiro paciente com 6 meses do transplante capilar, eu não tive dúvida. Que era aquilo ali que eu queria. O paciente, ele quase caiu da cadeira. Eu lembro direitinho. Ele quase caiu da cadeira de tão feliz que ele ficou. Assim, e tão grato ao que eu tinha feito por ele. E ali estava só na metade do resultado. E ele já vem me contando um monte de coisa da vida dele. O que ele estava fazendo. O paciente estava mais magro. Você se sentiu até mais à vontade. Aí eu falei, não, gente, eu acho que é isso aí mesmo. Eu acho que isso aqui é um sinal. Isso foi tão gratificante. Foi na época de pandemia. Então tem uns 6 anos, tem mais ou menos 6 anos esse primeiro resultado. E já são quantas pessoas, Larissa, que você já fez transplante? Você tem, assim, de cabeça? São mais de 1.000 cirurgias. Mais de 1.000 cirurgias. Foram mais de 1.000 cirurgias já. Mais de 1.000 cirurgias em 6 anos? Incluído as pequenas cirurgias, foram mais de 1.000. Meu Deus, são muitas vidas simplesmente renovadas, né, pelo transplante capilar. Com certeza. E doutora, pra gente finalizar quase a nossa entrevista, eu queria fazer um mitos e verdades com você, pode ser? Bora lá. Vamos lá, ó. Primeiro, mito ou verdade? Transplante capilar, dói muito? É um mito. O transplante capilar, ele é feito sob anestesia. Anestesia é o que vai tirar a dor, é o que a gente aplica ali para adormecer toda a região. O processo da anestesia é um pouco dolorido, causa um desconforto, mas é muito rápido, é momentâneo, o paciente logo vai ficar com toda a região dormente e não vai sentir dor nenhuma. É um procedimento que precisa ser indolor. Não precisa ficar com medo de sentir dor. Não, tem que ser indolor. Não. E agora a próxima, o cabelo transplantado. Eu acho que isso aqui é uma dúvida de todo mundo.
pode cair novamente depois de algum tempo? Então, o cabelo transplantado, ele não vai sofrer calvície, tá? Mas ele continua tendo o ciclo capilar de cair e nascer, que é o natural do nosso ciclo. Mas ele não sofre calvície porque a gente retira de uma zona segura que não sofre interferência hormonal. Até porque as pessoas, elas precisam, né, cortar o cabelo para crescer e fazer esse ciclo, igual você explicou, né? Então é isso. O próximo, a técnica FUE. Deixa alguma cicatriz que é visível, que é perceptível por outras pessoas, a não ser assim, os médicos que sabem que foi feito? Não, isso é um mito também, não deixa essa cicatriz. Eu acho que a cicatriz que é mais estigmatizada no transplante é a da técnica FUT, no qual ficava aquela marca ali bem marcante na nuca do paciente. A técnica FUE a gente não percebe, assim. E é um dos elogios que eu mais adoro receber, que quando os barbeiros olham o cabelo do paciente e não percebe que ele fez transplante. Esse, então, é um ponto positivo de um resultado muito bem feito. Com certeza, a naturalidade que fica e a não deixar essas cicatrizes. E agora a próxima, eu acho que pode ser que algumas mulheres aí talvez fiquem incomodadas, porque a gente fala muito em transplante em homens, mas a mulher também, ela pode fazer o transplante capilar? Pode sim, tem indicação, tanto para as pacientes mulheres que sofrem por calvície, tanto para as pacientes que precisam e querem reduzir a testa, e também para as sobrancelhas, né? Tanto de homem, tanto mulher, mas tem essa indicação para mulheres também. Doutora Larissa, eu preciso fazer transplante aqui? Não, tá bem pequenininho. O meu nasceu uns fiapinhos aqui, bem pequenininho aqui, até engraçadinho. É os baby hairs que a gente chama. Baby hairs que chama. É natural mesmo da gente ter, eu também tenho vários. Tá tudo certo. E agora o outro que é uma pergunta de pós-operatório. Depois do transplante, o cabelo precisa de cuidados especiais. Isso aí eu acho que é bem óbvio, né, doutora? É óbvio, a gente fala muito aqui, eu gosto de afirmar muito da necessidade desse acompanhamento, como qualquer outro procedimento cirúrgico, exige cuidados e o cabelo exige muito cuidado também, né? Não é à toa que ele é a nossa moldura, ele tem essa importância na nossa imagem e ele exige cuidados. E eu acho que na próxima entrevista nós poderíamos falar de transição capilar. Porque é um tema que as mulheres... Eu acho que temos até alguém aqui que vai ajudar. Tem convidado para participar. Doutora Larissa, eu quero te agradecer muito pela sua participação. Acho que a gente tirou algumas dúvidas, foi um bate-papo muito legal. Foi muito bom ter você aqui. Obrigada, foi ótimo. Pessoal, para você que nos acompanhou, quer mais novidades de procedimentos, de tratamentos, transplante capilar, acompanhe a doutora Larissa nas redes sociais, @doutora Larissa Fontani e também @clínica doutora Larissa Fontani. Acompanhe a gente também aqui no YouTube, ative o sininho, acompanhe as redes sociais da Rádio Muriaé para você ficar por dentro de tudo que está rolando no Momento Saúde. E até a próxima!